Que delícia desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Até agora tem sido muito bom. Confesso que no louvor eu pensei que o pastor ia cantar aquele corinho que eu lembro que eu aprendi na escola dominical, que é: quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Quem lembra dessa? A gente tem que resgatar isso aí. Delícia. Enfim, queridos, nós estamos nessa série no Evangelho. Tem sido uma bênção, não é? Quantos de vocês têm sido abençoados com essa série? É tão gostoso ver fundamentos, né? Nós conhecemos um pastor ali na Igreja Nova Aliança, que nós estivemos por 2 finais de semana, e ele disse assim: o óbvio precisa ser dito. E é isso, né? A gente tem que entender o fundamento do Evangelho. Às vezes a gente pensa que são coisas tão óbvias e claras, e não é verdade. Porque tem sido abençoador resgatar, reavaliar, rever, ouvir, ser ministrado sobre bases e fundamentos do Evangelho. Tem sido muito bom. Na semana passada foi falado como vencer o pecado, não é? E o pastor trouxe a nós a revelação, uma palavra tremenda, dizendo que é possível vencer o pecado não na força do nosso braço. Na força do nosso braço não é possível, mas através do Espírito do Senhor, através dessa força que Ele nos dá, através dEle, nele é que a gente consegue. E foi uma bênção, foi aliviador. Alguns falaram: ufa, é isso mesmo, eu não estava conseguindo. Eu estava tentando sozinho e não estava dando. E nessa semana, nós vamos falar de algo que é: como que a gente vai fazer isso? Porque falar em vencer pecado é falar de transformação. Vencer pecado é ser transformado. Vencer o pecado é deixar aquilo que nós éramos e passarmos a sermos novas criaturas. Porque a palavra de Deus diz isso, que quando a gente nasce de novo, nós deixamos para trás as coisas velhas e eis que tudo se faz novo. E ali é bem Jesus explicando o que é nascer no Espírito. Nascer no Espírito é fazer tudo novo. E fazer tudo novo é largar o pecado. Então nós entendemos que isso é através do Espírito. Mas como? Sabemos que não é uma varinha mágica. Sabemos que o Espírito Santo não faz um plim plim e de repente somos novas criaturas. Isso iria contrário à palavra de Deus. Porque quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com algo chamado livre-arbítrio, que é a nossa vontade, é o nosso direito de escolha. Nós temos isso, o Senhor jamais vai tirar isso. Mas nós podemos pegar esse direito de escolha, nós podemos pegar esse livre-arbítrio que foi nos dado e apresentar diante do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e falar assim: eu entrego, me dirige, me conduz, porque eu quero fazer através da tua voz, da tua palavra em mim. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como fazer isso? E existe uma chave. Existe uma chave. E essa chave se chama arrependimento. É necessário se arrepender. Para que haja uma transformação do velho homem para o novo homem, para que haja essa ruptura, para que a gente consiga romper, é necessário que haja arrependimento. É necessário que a gente olhe para as nossas condutas, que o Espírito nos revele, porque a palavra de Deus diz assim, que o Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito vem, nos revela, nos confronta através da palavra,
mostra aquilo que é correto, confrontando as nossas ações. E aí o que a gente faz com isso? Nesse momento entra nós. Aí cabe a nós. A gente vai falar um pouco essa noite aquilo que nos cabe. Existe uma participação muito importante nossa nesse processo. Primordial. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: naquela mesma ocasião, pessoas... Eu estou ouvindo barulhinho, desculpa. Deixa eu esperar um pouquinho, gente. Podem abrir tranquilamente. Amém? Todos acharam? Amém. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então, Jesus disse: vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se vocês não se arrependerem de seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles? Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Uau! É muito interessante a gente... Aqui Jesus está dando uma puxada, porque a gente tem a tendência de ficar muito impressionado com o pecado dos outros. E essa tendência, ela é tão forte e tão grande que a gente esquece muitas vezes de olhar para nós. E aqui Jesus está falando assim: olha, da mesma forma que eles cometeram isso forte, se você não se arrepender dos pecados que você está vivendo, o teu fim vai ser como o deles. Não tem diferença. É necessário se arrepender. O Evangelho de Jesus, em todo o tempo, tem 52 versículos na Bíblia dizendo sobre arrependimento. 52 versículos. Eu acredito que é uma chave, é algo muito importante. A palavra diz, é necessário. A transformação verdadeira e permanente é gerada através de um arrependimento genuíno. E hoje nós vamos falar, então, sobre um aspecto de duas pessoas. Dois reis. E nós vamos entender a diferença entre arrependimento e remorso. Meu celular não está aqui. Gê, meu celular está dentro da bolsa do Bento. Você traz para mim? Eu quero ler algo que está lá que eu salvei. Que é interessantíssimo. Eu salvei o que a Wikipedia fala sobre arrependimento. E eu achei tremendo. Eu queria ler para vocês. Diz assim. Achei incrível. Arrependimento é uma reação emocional para atos passados, pessoais e comportamentais. Arrependimento é muitas vezes expressado pelo termo culpado. Desculpa.
A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia, e significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual. Mudança de direção e mudança de mente. Mudança de atitudes, temperamentos, caráter, trabalho. Então, o arrependimento quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Diferente do remorso, em que a pessoa que o sofre não se sensibilizou verdadeiramente do mal que possa haver causado a outros. E que, pensando apenas no seu próprio bem, é capaz até de infligir a si mesmo algum tipo de castigo, como uma autoflagelação, por exemplo, apenas para tentar se esquivar de sofrer uma punição ainda mais severa por causa do erro que cometeu. O arrependimento verdadeiro percebe, se sensibiliza das consequências ruins que seus atos causaram para outros. O arrependimento é uma tristeza verdadeira pelo dano sofrido pelo quem prejudicou. E como consequência, sempre faz o arrependido tomar uma firme decisão de não mais cometer o mesmo erro, para não causar mal a outros. O arrependimento pode assim também ser considerado como a dor sentida por causar a dor nos outros. Achei muito legal isso aqui. Falei, uau. Está bem definido, a pessoa que conseguiu definir muito bem a diferença entre remorso e arrependimento. E eu quero entrar um pouquinho com vocês nessas características, para que a gente entenda aquilo que a palavra nos diz a respeito de arrependimento. Em 1 Samuel 15, vamos lá? Nós vamos falar um pouco de um rei chamado Saul. Primeira Samuel 15. No versículo 3 e 4, diz assim: o profeta Samuel fala para o rei Saul aquilo que ele precisava fazer. Então o profeta diz assim, Samuel, ele disse a Saul, vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército em Telaim e fez uma contagem dos seus soldados. Havia ali 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Então o profeta chegou para Saul e disse, olha, eu quero que você vá lá com teu exército e que você acabe com tudo, absolutamente tudo, que não sobre nada. Ali no capítulo 16, pouquinho à frente, nós vamos ver então como que Saul se saiu dessa. Versículo 14 e 15. Diz assim, o Espírito do Senhor... deixa eu ver se é isso. Não, desculpa, gente, é mais para frente ainda. Acho que é no 2 Samuel, desculpa, eu acho que eu... 16, deixa eu ver aqui se é isso. Senão eu anotei errado. Não, não é não. Vou voltar lá, espera aí que eu acho. Oi?
o momento que o profeta vai visitá-lo, eu acho que é aqui. Tá, achei, tá aqui. Peraí, só um pouquinho. É o 15 e 14? É isso mesmo, é o 15 e 14. Era um antes, desculpa, eu falei 15, mas é o versículo 14. Diz assim, e Samuel perguntou, então eles voltaram da guerra e Samuel foi ter com ele, com Saul. E Samuel perguntou, então por que estou ouvindo? Nós vamos voltar só um pouquinho ali, que o Senhor Deus abençoe Samuel, obedecia às ordens do Senhor. No 12, desculpa, gente. Vamos no 12 que vai entender melhor aqui o contexto. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Samuel, o profeta. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, aonde havia construído um monumento em honra a si mesmo. Olha isso. E que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo, olha que interessante, porque ele já chegou falando, que o Senhor Deus abençoe Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Ele já chegou se justificando, né? Olha, ele deu de cara com o profeta e ele, olha, eu obedeci. Aí Samuel fala assim, então por que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro das ovelhas? Saul respondeu, os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. Samuel continuou. Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é um líder das tribos de Israel. O Senhor Deus ungiu como rei do povo de Israel. Mandou que você fosse destruir os amalequitas, essa gente mau, e disse que era para você lutar e acabar com eles. Então, por que você não obedeceu? Porque você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada. Mas eu obedeci a Deus, ó Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas, porém os meus soldados, porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles trouxeram para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu, o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou ofertas de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é um pecado como o pecado de idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você o rejeitou as ordens dele. Aí Samuel, eu pequei, respondeu. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. De novo, uma nova desculpa. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Para por aí. O remorso, ele tenta sempre jogar a culpa nos outros. Sempre que possível. A gente tem que entender que o confronto, quando ele vem, hoje, através... Quem são os profetas da nossa vida? Quem são os profetas? A palavra, o Espírito, o teu pastor, o teu líder, é aquele que te confronta. Baseado na palavra de Deus.
E quando a gente não se arrepende, a gente tem um remorso, um sentimento de culpa, a gente tenta se esquivar, colocando outras pessoas, jogando uma carga em cima de outras pessoas. Se arrepender na tentativa de minimizar as consequências. Isso é uma característica de remorso. Você pensa assim, me lasquei, eu preciso me arrepender, porque eu preciso minimizar agora, porque vai ter consequência. Então a tua motivação real não é que você desobedeceu ao Senhor, que você o magoou, que você o machucou, que você transgrediu. O teu arrependimento é porque vai existir uma consequência. E se você se arrepender, de repente minimiza. E a gente que é crente, vou falar uma coisa para vocês. A gente faz isso, sabe por quê? Porque quando a gente se arrepende, o irmão tem que perdoar. E tem que passar uma borracha por cima e falar, vamos lá. Então tem horas que é bom se arrepender. Acaba com a história. A verdade é essa. A gente lida bastante com isso. Bastante. Mas esse tipo de arrependimento, ele tem vida muito curta. É muito curto. É muito curto. Saul aqui, na hora que ele diz, eu pequei. Quando nós continuamos a história, que não vai ser possível hoje, porque o tempo não permite, mas eu te desafio a ler. Você começa então a entender a vida desse homem, que ele começou um reinado, com as características desse reinado e desse homem era, primeiro ele foi escolhido porque ele era guerreiro, porque ele tinha uma boa aparência. Os primeiros anos dele era de humildade e domínio próprio. Os últimos anos desse homem foi obstinação, desobediência, ciúmes, ódio, superstição e suicídio. Esse foi o trajeto da vida de Saul. A gente consegue entender no coração desse homem, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele viu que ele não tinha o que fazer, ele foi pego. A verdade é essa, ele foi pego. Estava lá o barulhinho dos boizinhos, da ovelha. E aí, Saul? Não, mas é porque os meus homens quiseram trazer, veja bem, para a gente oferecer para o seu Deus. Mas foi isso que o Senhor te pediu? Não, mas é porque eu fiquei com medo daquilo que os outros poderiam pensar. Mas você entende o teu papel? Você é rei. Como assim? Veja bem, o que é mais importante para você? Ficar bem na fita com os homens ou com Deus? Porque foi isso que ele fez. Ele falou assim, olha, eu vou preferir agradar os homens. Deus mandou isso. Mas vai ser difícil enfrentá-los. Então eu vou na deles. E quantas vezes a gente faz isso? Abram comigo em 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, versículo 10. Diz assim, pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para pesar,
Mas a tristeza deste mundo produz a morte. O que eu quero dizer com isso? Que o arrependimento ou o remorso, ele vai gerar tristeza. É um sinal, Eu vou dizer para você que é quase que impossível você entender o mal verdadeiramente que você possa ter feito para alguém ou para o Senhor e não chorar de constrangimento, de tristeza e de dor. Mas a palavra de Deus diz que assim, é uma tristeza boa, essa tristeza. É o que está falando aqui. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para que alguém sinta alguma coisa. Deixa ficar triste, é bom. Porque fica mesmo. Há uma expressão. O problema é quando fica só na expressão. Porque aí é remorso. Está falando assim, porque a tristeza do mundo leva à morte. Por quê? Porque não houve mudança. Não houve transformação, é choro. Sabe lágrimas de crocodilo? É bem isso. Então, quando a gente vê uma pessoa arrependida, provável que ela chore. Pode ser que não, mas é muito provável que ela vá. Porque dói. Quando você vê uma pessoa com remorso, ela pode chorar, porque ela pode pensar assim, eu estou lascado agora. Meu Deus, e agora? Descobriram. O que vai acontecer comigo? E ela começa a chorar também. Porque ela tem medo do que pode acontecer. Foi muito interessante, fazendo um parênteses aqui sobre sentimentos. Chorar arrependido. Coração quebrantado diante de Deus, constrangido, com vergonha. Vergonha. Da mesma forma é a adoração que o pastor disse hoje aqui, que eu achei incrível. Quando você contempla a glória do Senhor, não é possível se manter inerte, ficar inerte diante da grandeza, da glória, da majestade, do poder, daquilo que a Márcia falou aqui. É impossível a gente não querer adorar, expressar, chorar. O problema é quando é só isso. Porque é muito raso e superficial. É só emoção. Agora, quando é do espírito, a emoção, ela é envolvida. Tudo que diz respeito a você, tudo que diz respeito ao teu corpo, o teu físico, as tuas emoções, estão todas voltadas no teu espírito. Quando é espiritual, está tudo junto. Eu te contemplo, Senhor. E é impossível. Tem horas que eu quero extravasar. Tem horas que parece que tem um negócio aqui dentro que dá vontade. Sabe por quê? É tão lindo. Que me envolve por inteiro. Porque é completo. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o corpo da gente, presta atenção nisso. Se o corpo, a expressão, o movimento, a carne, não fosse importante ser expressada, Jesus não precisava ir para a cruz. Ele teve conduta. Ele poderia, pela conduta dele, simplesmente morrer dormindo. Porque ele foi íntegro. Porque ele não pecou. Mas foi necessário que ele sentisse na carne. Isso nos diz alguma coisa. Isso nos diz alguma coisa. Eu estava ontem orando, de repente me veio isso assim. Eu tive que parar e falar com o GG. Isso nos diz muito.
Ele teve que sentir na carne o peso do nosso pecado. E nós temos que sentir na carne o peso da glória e da conquista de Jesus nas nossas vidas. É vivo. O Evangelho é vivo. O Evangelho, ele é vivo. Ele é vivo. Hoje eu me alegrei assistindo a The Refuge, ali no culto, que foi incrível, gente. As duas Caróis lá no púlpito da The Refuge, o Pastor Jay anunciando, falando isso, gente, pensa na vida boa dessas meninas. Ora elas escrevem, estão no spa, ora elas mandam foto na piscina, ora elas falam assim, ai, fomos às compras, deram um monte de presente pra gente, uma delícia, tá tudo muito bom. Daqui a pouco a gente sabe que vai mudar, elas vão ter que ralar bastante, estudar muito, mas elas estão morrendo de saudade, mandaram um beijo para todo mundo. Tá muito lindo aquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Mas voltando, é muito gostoso ver, porque hoje o Pastor Jay estava na unção, no Repreprê, falando e orando para que o povo fosse curado, e orando para que as pessoas fossem curadas nas emoções dela. E é muito incrível saber que nós estamos juntos na mesma unção, debaixo da mesma unção. E foi muito lindo. Voltando aqui, queridos. Deus é bom, amém? O arrependimento, essa quem escreve, anota aí que é boa. Eu sempre falo, né? Depois nem é muito, eu fiz uma propaganda. O arrependimento imaturo, o arrependimento imaturo se desculpa pelo que faz. O arrependimento imaturo se desculpa pelo que faz. Mas o arrependimento maduro se desculpa pelo que é. Agora nós vamos falar de um outro rei, tão pecador quanto Saul, chamado Davi. O rei Davi. O rei Davi, ele pecou feio. Ele pisou na jaca legal. Ele cobiçou a mulher de um outro homem. Ele, como rei, num momento ocioso, que ele decidiu ficar em casa e não foi para a guerra. Ele lá no palácio dele, de repente, avista uma mulher e fala, E ele descobre então quem era o marido dessa mulher, e o marido dessa mulher era um dos soldados do seu exército. E ele fala, eu preciso dessa mulher, eu preciso dessa mulher, eu preciso dessa mulher, eu quero essa mulher é minha. E começou a cobiçar. E o pecado foi entrando no coração desse rei. E esse rei, então, manda colocar aquele soldado na primeira fila, porque ele queria que ele morresse, para que ele pudesse ficar com aquela mulher. Então ele mata esse homem. E ele faz algo repugnante. E o profeta chega até ele, o confronto chega até ele. O profeta Natã, então, vai confrontar Davi. E no momento de confronto, a atitude desse homem é muito diferente. A atitude desse homem é uma atitude de arrependimento. E nós vamos ler então. Eu contei a história, porque senão ia ficar muito longo para a gente ler. Mas nós vamos ler agora, eu quero que você abra em Salmos 32. E nós vamos ver aquilo que Davi expressa diante do Senhor.
Sabe qual é, na palavra diz, sabe qual é uma característica do rei Davi, que é muito interessante, que tem tudo a ver com a palavra? É que ele não era tardio em se arrepender. Diz assim, então, Salmos 32. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, remorso. De dia e de noite tu me castigaste, era aquela culpa. Ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então, eu te confessei o meu pecado, eu não escondi a minha maldade. Não é assim, Deus, ela era muito linda, ela era muito gata, sabe, a culpa foi dela porque ela me provocou de alguma forma. Não, eu escondi a minha maldade, eu resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Para por aí. Vamos lá no 51 agora. Porque ele continua. E ele fala assim, olha que incrível. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, eu assumo. E o meu pecado está sempre diante de mim. Olha isso, gente, que profundo. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Daquele dia que eu dançava diante da tua presença. Pensa. Era tão valioso e precioso para ele. Era tão delicioso estar livre na presença do Deus Altíssimo, aonde ele tirou a túnica dele, de rei, porque ele falou diante do Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quando a mulher olhou para ele com desprezo, porque ele tirou a túnica. É esse homem aqui arrependido, porque ele perdeu isso. Ele não estava preocupado com mais nada, a não ser que ele tinha magoado o coração de Deus. Pecado contra Deus. Faça-me ouvir outra vez os sons de alegria, porque ele conhecia a alegria genuína e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Ele está dizendo, porque o Senhor está comigo. A minha alegria está aí. Não olhes para o meu pecado e apaga todas as minhas maldades. Aí ele fala, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, porque era tão precioso. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. E olha que incrível, queridos, quando há arrependimento, não para em nós.
Quando há um verdadeiro arrependimento, a gente pensa nos outros. Aí ele diz assim, no meio disso tudo: então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios? Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti? Ó Deus, meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Não dá, queridos, para um orgulhoso se arrepender. Ó Deus, com a tua bondade, ainda Jerusalém, e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos, e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Esse é um coração arrependido. Eu quero te fazer uma pergunta. Você se importa em agradar a Deus? Você se importa? Quão valioso é para você? Quão valioso? Quão valioso? Preste atenção nessa pergunta. O quanto é valioso? O quanto você se importa? O quanto para você é relevante? O quanto para você pesa agradar a Deus? O quanto? A opinião de Deus a teu respeito é importante. A comunhão que você tem com o Senhor, o quanto ela vale? Porque, queridos, quando ela é valiosa, e a gente erra, é desesperador imaginar que Ele se afastou. O quão desesperador é para você imaginar Deus longe da tua vida. Porque aí é que vai nascer um arrependimento genuíno. É quando é valioso para você. A presença de Deus é tão valiosa, ela é tão importante, ela é tão sublime, que você quer manter aquilo. E aí Ele chega para você e fala assim: filho, está errado. E você com humildade olha e fala: eu pequei contra o Senhor. Eu preciso consertar, Deus. Não vai embora, não se afasta. Eu me arrependo. Eu causei dor, eu causei dano. Eu causei destruição, eu causei contenda, eu causei divisão, eu causei sofrimento. Eu não obedeci, eu não fui fiel. Mas eu me arrependo. Porque eu não quero, eu quero o Senhor aqui. Porque a alegria que eu tenho no Senhor, não existe nada comparado a ela. Queridos, porque se você não tem essa alegria no Senhor, você pode pecar para conseguir e conquistar outras alegrias. Quando não é verdadeiramente precioso na tua vida, tudo bem. Aí a gente pega e fala: valeu, por esse daqui tá valendo. Por isso daqui vale a pena. Aí te pegam e você fala: ixi, foi mal. Mas não há transformação.
O arrependimento, ele tem frutos. Atos 26, abram lá. Não basta dizer que está arrependido. Depois do choro, do pranto, da vergonha, não para aí. Não para aí. É necessário consertar. É necessário consertar. Atos 26, 19 diz assim: portanto, o rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, em toda a região da Judeia, entre os não-judeus. Eu dizia a todos eles que precisavam abandonar os pecados e voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Quando a gente se arrepende, a dor do arrependimento, ela é maior do que o preço que você vai ter que pagar para consertar o dano que você causou. Em outras palavras, quando você verdadeiramente se arrepende, você vai consertar. Quando você verdadeiramente se arrepende, você mentiu para alguém, é constrangedor chegar para alguém e falar assim: eu menti. Mas se você verdadeiramente está arrependido, você vai chegar e você vai consertar. Me desculpa, eu menti. Porque você não consegue conviver com aquilo. A palavra está dizendo isso, que o arrependimento, ele gera frutos. Precisa ser demonstrado. Não, daqui para frente eu não vou fazer mais não, mas o dano que você fez vai corrigir. E sabe, não precisa nem ninguém dizer. A verdade é essa. Não precisa ninguém te dizer. Quando você se arrepende, você não consegue conviver com aquilo. Eu tenho testemunho de uma das minhas líderes, que eu acho a coisa mais incrível do mundo. Um dia, eu liguei para ela: e aí, tudo bem? Tudo bem. Onde você está? Nossa, acabei de sair da empresa que eu trabalhei há 7 anos atrás. Eu falei: sério? Você foi fazer o que lá? Ela falou: eu fui pedir perdão para minha patroa. Como assim? Porque quando eu saí de lá, eu saí numa postura de tanta arrogância, que eu pensei assim: meu Deus, eu me converti. E eu preciso ir lá pedir perdão para ela, porque me constrange pensar da maneira com que eu saí daquele trabalho, de uma maneira tão arrogante. Eu falei: como é que foi? Ela falou: foi muito difícil. Porque eu cheguei lá, e elas me trataram, eram 2 mulheres, e elas me trataram assim, tipo: o que você veio fazer aqui? Porque elas estavam esperando aquela menina arrogante chegar. Vocês veio fazer o que aqui? Aí ela disse: eu vim aqui te pedir perdão. Aí ela: não, pera, como assim? Foi um constrangimento, elas não sabiam como reagir. Ela falou: porque quando eu trabalhei aqui, eu saí de uma maneira tão feia, foi tão ruim, que quando eu me lembrei da postura que eu tive, aquilo mexeu tanto comigo, que eu tive que vir aqui te pedir perdão. Perdão para vocês pela minha conduta. Eu espero que vocês me perdoem. Eles: não, imagina, coisa do passado, esquece, a gente nem lembrava, mudou. E eu ouvi aquela ligação e pensei: uau! Ela não pensou: daqui para frente vai ser diferente. Tem uma música assim: daqui para frente, não, tudo vai ser não.
ela sentiu em consertar. Essa mesma pessoa, uma outra vez, foi no banco pedir perdão para o gerente, porque uma vez ela discutiu com o gerente, foi arrogante com o gerente. Porque ela foi lá para o gerente resolver um problema para ela, e o gerente não resolveu, e ela foi arrogante com ele, e ela foi pedir perdão, aí o gerente não estava mais lá. E até então, 3 anos com aquele problema, o problema existia ainda. E aí um outro gerente recebeu, ela falou, poxa, eu estava aqui procurando o gerente tal. Não, ele não trabalha mais aqui. Mas o que eu posso te ajudar? Falou, não, é que eu tive uma questão com ele há uns anos atrás, ele não conseguiu resolver, mas não é nem disso que eu vim falar aqui, eu queria conversar com ele mesmo. Ele, não, mas o que ele não conseguiu resolver? Aí ela disse, e ela saiu de lá com o problema solucionado, além de tudo. A graça do Senhor. E eu falei, ela falou, e agora como eu vou encontrar tão genuíno o arrependimento? O que eu faço? Eu falei assim, querida, você fez tua parte. Não tem o que fazer, mas você tentou. E o Senhor se alegra com o teu coração arrependido. Coisa mais linda. Tem um homem na Bíblia, terminando agora. Não tem como não falar dele. De atos de arrependimento, que foi Zaqueu. Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, um homem que se encontrou com Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar e ele falou, falam tanto desse cara, né? Falam tanto de Jesus, quem é ele? Que poder tem esse Jesus? E ele era baixinho, a palavra de Deus diz, e ele subiu numa figueira para avistar Jesus, e Jesus passando, olhou e falou, Zaqueu, hoje mesmo eu vou estar lá na tua casa. E olharam e falaram, como assim? Jesus na casa de um publicano. E a palavra de Deus diz que Zaqueu recebeu o Senhor Jesus com alegria. E queridos, aquele encontro transformou a vida desse homem. De tal maneira que a palavra de Deus diz que ele olhou para Jesus e disse assim, Jesus, tudo aquilo que eu cobrei a mais das pessoas, eu vou procurar uma a uma e eu vou devolver. Eu vou restituir tudo aquilo. Porque ele se deparou com a verdade. Ele enxergou quão miserável ele era. Ele enxergou quão ruim ele era. Queridos, quanto mais a gente tem intimidade com o Senhor, maior cresce a nossa pequenez. Mais a gente entende o quanto a gente não vale nada. Quanto maior a cruz cresce em nós, menor a gente entende que é e quanto a gente precisa dele se arrepender. Porque o arrependimento, ele é diário. Porque essa carne aqui, porque essa cabeça, porque o coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração, ele é enganoso. A gente vive se sabotando. A gente vive encontrando justificativa para pecar. A gente vive encontrando, desculpas. Mas de repente, quando a palavra de Deus vem, pá! A gente tem 2 opções: dar as costas para ela ou se render. Jesus, quando ele se encontrava com a grande maioria das pessoas que ele curava, que ele perdoava, ele dizia assim, vá e não peques mais. Sabe o que isso significa? Se arrependa. Vá. Mas não volta a ser o que você era antes. Prostituta, vá, mas não peques mais. Arrependa-te. Muda o teu caminho. Encontrar Jesus é mudança de destino. Encontrar Jesus é mudança de destino. Não tem como ser o mesmo. Não dá para ser o mesmo. Se é o mesmo, é porque não encontrou Jesus. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Jesus é transformador.
O Espírito Santo, Ele nos convence, queridos, e Ele está tentando, faz muito tempo, nos levar a um arrependimento verdadeiro, genuíno, aonde é possível a gente transformar o nosso destino. Se você se vê em ciclos, eu caminho, eu dou volta, e eu chego no mesmo lugar. Queridos, é porque você não rompeu. É porque o remorso está aí. Você chora, se sente mal, mas quando você vê, você está lá de novo. Está na hora de entender que a gente precisa pagar um preço. A santidade é um preço a ser pago para termos a nossa vida com o respaldo de Deus. O respaldo de Deus é importante para você? Porque se o respaldo de Deus é importante para você, você diz assim: Senhor, eis-me aqui. Me perdoa, Pai. Eu me arrependo porque eu quero o teu respaldo. Eu quero ser santo. Eu vou pagar o preço. Seja lá o preço que for, eu quero pagar esse preço. E aí entra nós, o Espírito Santo, por isso que não é na força do nosso braço, é no convencimento do Espírito. Por isso que é através dele, porque ele nos capacita, ele nos dá essa força. Ele fala, você acorda de manhã e fala assim: Espírito Santo, eu preciso do Senhor para vencer a minha carne, para subjugar a minha carne, as minhas emoções, os meus pensamentos, serem subjugados ao Espírito de Deus. Que o teu Espírito, para que eu possa te adorar em espírito e em verdade, para que eu seja um adorador em espírito e em verdade, é necessário que a minha carne esteja subjugada, é necessário que as minhas emoções, é necessário que a minha mente, é necessário que tudo esteja debaixo da ordem do Senhor. Queridos, o que o Espírito Santo tem te incomodado para que você se arrependa? O que a palavra de Deus tem te confrontado para que você se arrependa? O que a verdade do Evangelho tem te confrontado para que você se arrependa? Eu digo a vocês: arrependa-te hoje, enquanto há tempo. Porque o Evangelho dizia isso. Os apóstolos saíam e falavam assim: arrependa-te enquanto há tempo. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Eu quero agora que você comece então a deixar que o Espírito do Senhor comece a falar no teu coração daquilo que é necessário que você se arrependa. E se você vive tendo remorso, fala: Senhor, eu não quero mais ter o remorso disso, mas eu quero me arrepender. Eu entendo que é necessário que eu me arrependa, e eu quero, queridos, é necessário. Oh Deus, o arrependimento de Davi é um resultado de um processo doloroso, cujo clímax é o confronto. O arrependimento de Davi é expresso por uma confissão completa diante de Deus. Davi levou o seu pecado muito a sério. Davi não esperava que suas boas obras compensassem ou diminuísse a sua culpa. O arrependimento de Davi resulta em uma alegria renovada na presença, no serviço do Senhor, em um compromisso de ensinar os outros a abandonarem o pecado.
O arrependimento de Davi produz frutos duradouros. Ele abandona o pecado e não volta a repeti-lo. Não temos o poder de mudar os corações, só Deus tem. Nesse sentido, o arrependimento é uma obra de Deus. No entanto, Deus prefere utilizar certos meios para alcançar seus objetivos. E assim é com o arrependimento. Deus usa gente do seu povo, como fez Natã para confrontar Davi, como fez Samuel para confrontar Saul. Ele usa a sua palavra e o seu espírito para convencer os pecadores. Oh Deus, como foi dito aqui, que haja reverência essa noite. Que haja reverência. Que haja reverência. Que corações possam se prostrar diante do Senhor. Que haja um quebrantamento, Senhor. Quebranta, Pai, os corações, Senhor. Gera, Deus, oh Espírito Santo, gera um arrependimento genuíno de dentro para fora, provocado pelo Senhor, Pai. Para que teu povo, Senhor, possa receber a alegria do teu gozo. Oh Deus. Onde você gosta de estar, eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Oh Deus. Você, querido, que quer se apresentar diante do Senhor nessa noite, quebrantado, que você possa se achegar ao altar em reverência ao Senhor, em arrependimento, em conserto. Você que está disposto a pagar o preço, que seja ele qual for, que você possa vir aqui se posicionar diante do Senhor. Que seja o primeiro passo. Eu sei que o Senhor conhece o teu coração, mas se prostrar diante do Senhor é um ato de reconhecimento daquilo que Ele representa para você, de reverência. Que você possa vir, querido, você que está arrependido, que você venha até o altar diante do Senhor. Coloca diante dele aquilo que aflige o teu coração, aquilo que o Espírito tem te convencido agora. Oh Espírito Santo, convence-os de todo pecado. Oh Deus, oh Senhor, vem me lavar, Senhor. Oh, eu me rendo em teu amor. Eu não quero ser mais o mesmo Deus. Senhor, eu me entrego aos teus pés. Me lava com teu sangue, me lava com teu sangue.
teu sangue. Oh, pela minha força eu não consigo mais, mas o Senhor em mim me faz forte, Deus. Espírito Santo, és bem-vindo, me dá força para permanecer santo. Quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Oh, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, eu quero ser o teu altar. Oh, quero ser um lugar de santidade, onde o Senhor gosta de estar e habitar e morar. Quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Quero ser a tua igreja, quero ser o teu altar, Senhor. Oh Deus, recebe os corações arrependidos, contritos, constrangidos, envergonhados pelo pecado contra o Senhor, por terem pecado contra o Senhor, contra ti. Recebe, Senhor, recebe o nosso coração, assim como Davi orou, Senhor. Queremos, Pai, a tua alegria. Perdoa-nos, Senhor, porque contra ti pecamos, somente contra ti. Oh Senhor, porque entendemos quão valioso é, meu Deus, a tua presença, a tua aprovação. Quão precioso é, Senhor, o Senhor se regozijar em nós. É precioso, Pai. É precioso, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa carnalidade. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egoísmo. Perdoa-nos, ó Deus, pelo nosso orgulho. Perdoa-nos, Senhor, por falta, Senhor, de humildade, de santidade. Ó Senhor, perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, Deus, pela falta de compromisso. Perdoa-nos, Senhor, porque fazemos as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Perdoa-nos, Senhor, porque pecamos contra os nossos irmãos. Perdoa-nos, Senhor, porque temos o coração duro. Perdoa-nos, Senhor, porque cobiçamos. Perdoa-nos, ó Deus. Oh Deus.